Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que alegria encontrá-lo diante do televisor para darmos continuidade à nossa catequese sobre o pecado, assunto para o qual já dedicamos mais de 10 programas. Esse programa está sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Hoje começamos uma pequena catequese de vários programas dedicados a esse assunto. Como os pecados se dividem quanto à sua gravidade. Há textos da Escritura nos quais consta esta distinção, ou todos os pecados são igualmente graves. Ou não existe pecado grave, todo pecado é leve, sem muita gravidade. É muito significativo que, na experiência humana, a enfermidade, os tipos de doença, o grau de virulência de cada tipo de enfermidade varia. Há determinadas enfermidades que são menos graves, não letais. Outras doenças são mais graves. Existe uma gradação de gravidade de doenças. Tem doenças que, se não forem tratadas, levam à morte da pessoa. Tem doenças que são tratadas com remédios caseiros, com um remédio que se encontra na farmácia, que para comprar você não precisa de receita médica. Há determinadas enfermidades que demoram para serem extirpadas. E a extirpação só acontece com um procedimento, por vezes, demorado, porque as sequelas, porque a gravidade é muito maior. Já outras enfermidades não requerem tanto cuidado. É essa experiência humana das enfermidades do corpo, a multiplicidade de doenças que atingem o corpo e os diferentes graus de gravidade, de virulência, de prejuízo, de dano para o corpo, que é o pano de fundo para nós compreendermos que também em se tratando de enfermidades da alma, existe uma gradação. Se nem todas as doenças são graves, há doenças que são graves e há outras que são leves, que não são tão prejudiciais, que não privam a morte, a vida humana, mas que não causam a morte do corpo humano, também espiritualmente existe essa gradação. Esse programa é uma introdução sobre esse assunto que precisa estar bem claro no nosso coração. A distinção entre pecado grave ou mortal e o pecado leve ou venial. Mortal, porque causa a morte do espírito. Venial, porque não é grave, porque não priva a graça santificante do coração da pessoa. Nem por isso deve ser menosprezado e deve deixar de ser combatido, não de forma alguma. Não podemos tratar todos os pecados no mesmo grau, no mesmo nível, porque há pecados que são mais graves que outros. Há pecados que privam a pessoa da amizade de Deus, privam a graça de Deus, tornam a pessoa inimiga de Deus, séria candidata ao fogo do inferno. É disso que nós vamos tratar nos próximos programas. Portanto, que fique claro que a categoria pecado, ela já foi definida, é a violação da lei, é a transgressão da lei, mas há transgressões e transgressões. Há transgressões que são mais graves, outras que não são graves, outras que são menos graves. É disso que nós vamos tratar à luz de um famoso texto da primeira carta de São João, no programa seguinte, e desdobraremos essa questão nos outros programas, quando falarmos especificamente em que consiste pecado mortal ou grave e pecado leve ou venial.